Então, cientificamente falando, pessoal, o que é que a gente pode falar para vocês? Cientificamente falando, essas amostras elas podem estar insuficientes, mas essa pesquisa aqui, para mim, é uma das que já foram feitas. Essa pesquisa, para mim, ela é uma das mais fiéis. Entendeu? Apesar das amostras serem pequenas, vamos dizer, de todos os alimentos que são produzidos no Brasil, de todos os pimentões que são produzidos no Brasil, não foi coletada uma amostra significativa, mas a pessoa vai no supermercado e pegam vários tipos de pimentão e fazem esse tipo de análise, porque é uma análise mais caseira, uma análise, vamos dizer, que não é financiada, não tem um financiamento, ou seja, para você fazer uma pesquisa em larga escala, você precisa ter um financiamento. Pesquisa é uma coisa muito cara, no Brasil principalmente, né? E então aqui não existe esse tipo de financiamento, por isso que é feito e é dito que essas porcentagens de amostras são insatisfatórias. Mas você pode levar isso aqui como uma certeza de que acontece no supermercado que está aí do lado da sua casa, tá certo? Você vai lá, se não pegar produto orgânico, tá desse jeito aqui. Então, quanto mais pimentão, mais agrotóxico. E esses 10 aqui, a gente pode considerar que todos eles causam muito mal. Não é só porque é pimentão que vai causar mais mal e porque é beterraba vai causar menos. Não. Vai causar mal de qualquer jeito. Isso aí vai se acumulando dentro do corpo, tá certo? Bem, aqui a gente já até citou, né? Os plásticos é o bisfenol A, chamado BPA, também apelido de BPA. Existem algumas coisas que tem lá BPA free, ou seja, são livres de BPA. Isso aí é bom saber. Se é livre de BPA, não tem esse bisfenol A, mas pode ter outros bisfenóis. Não vá achando que por não ter BPA você vai estar livre. Não. Ele sei que o BPA ele vai tornar os plásticos mais flexíveis e transparentes e resistentes. Eu não devo ter exemplos aqui, mas quanto mais transparente o plástico, mais BPA tem. Quanto mais resistente, mais BPA tem, né? Também é utilizado em latinhas, né? O revestimento interno contra ferrugem, ele também contém o BPA. O GRAS que eu tinha falado, ó, Generally Recognized as Safe, geralmente considerado como salvo livre ou então seguro, geralmente considerado como seguro. GRAS é um símbolo que vem lá dos Estados Unidos. Quando existe esse símbolo, que a coisa é GRAS, ou seja, ela é considerado seguro, é porque realmente é seguro. E o único considerado GRAS, ou seja, geralmente considerado seguro, é o vidro. É o vidro, não existe outra coisa. Vidro. Ah, mas fica muito pesado. Tem que se acostumar. Ah, eu uso térmica, saio com térmica, como é que eu vou sair com vidro? Tem que se acostumar, tá certo? Então, depois de um grande estudo, ó, com mais de 50 tipos de alimentos enlatados, constatou-se a presença de BPA em 92% das embalagens analisadas. Então, BPA não está só nos plásticos. E, geralmente, quando o líquido entra quente dentro da latinha, como acontece em quase todos os produtos da indústria, quando entra quente, ele libera o BPA. Então, a pessoa vai beber BPA. E aí, o que o BPA pode causar no corpo das pessoas? Jovens com mais de 18 anos expostos ao BPA, eles apresentam um sistema imune com disfunção. Isso foi um exame grande, um estudo grande feito em mais de 3 anos, tá certo? No organismo, ele vai atuar como xenoestrógeno, pode aumentar o câncer de mama, além de obesidade e comportamentos atípicos, ou seja, está relacionado ao cérebro. Aumenta a probabilidade de câncer de próstata, além de micropenia, ou seja, o baixo crescimento do pênis em crianças e adolescentes, ou seja, se você quer que seu filho não tenha micropenia, ou seja, o pênis pequeno, tem que tirar o BPA dele. O BPA causa micropenia. Pode causar também infertilidade e diabetes tipo 2. Quer mais? Né? Todas essas intoxicações que nós falamos podem acarretar ainda problemas nas vísceras, ocasionando dores por todo o corpo, pessoal.
A gente já falou, desde dor de cabeça até dor em todas as articulações. E podem levar também a transtornos psicológicos, estresse e carência de sono. E a própria carência de sono faz aumentar o hormônio do estresse, que é o cortisol, e o cortisol reduz os outros hormônios do bem, por exemplo, progesterona, por exemplo, testosterona. Olha só como tudo está interligado. Você pode perder o sono e o sono vai lhe adoecer. Então, uma das principais coisas, uma das primeiras coisas que a gente fala é sobre o sono, certo? E falando sobre sono, o que a falta do sono pode causar? A falta do sono vai causar essa doença, que é chamada doença de Hansen. Essa doença de Hansen é o estresse, mas é o estresse na forma mais pura. É o primeiro tipo de estresse que foi estudado, que foi constatado. Pode causar queda de cabelo, dores de cabeça, problemas de concentração, apatia, ansiedade, tensão muscular, raiva, irritação na pele, cansaço, problemas estomacais, falta de desejo sexual, arritmia cardíaca, infarto, depressão e ainda, se nada disso conseguir atacar a sua consciência, ou seja, se a ansiedade, que hoje é um dos problemas mais fortes no mundo, e a depressão, ansiedade e depressão, são os problemas principais hoje que está matando muita gente, que está em evidência. Se nenhum desses problemas, como cansaço, irritação na pele, ou seja, às vezes a pessoa tem aquela chamada dermatite, que é a dermatite seborreica, vamos falar disso quando formos falar de glúten. A pessoa tem uma dermatite, mas não consegue associar que é por causa de estresse, doença de Hansen. Se nada disso conseguiu atacar isso aqui, vai. A inflamação subclínica é aquela inflamação que vai causar uma dor, mas é uma dor que não vai sair em exame nenhum. A pessoa pode fazer diversos tipos de exame. Todo exame laboratorial não vai sair inflamação subclínica, porque é uma inflamação que não é clinicamente, o exame não pega, não é detectável clinicamente. Vai causar dores no corpo inteiro, dor. A gente está falando de dor mesmo, dor no ombro, dor nas articulações. Pode causar, inclusive, uma coisa que é conhecida como fibromialgia, mas essa fibromialgia mal diagnosticada, ou seja, a pessoa acha que a outra tem fibromialgia, mas na verdade é estresse por causa da inflamação subclínica. E essa inflamação subclínica vai causar dor e falta de saúde, falta de disposição em todo o seu corpo. Então tá aí, quem quiser tirar um print dessa tela, isso aí é o que o estresse pode causar. Então ele é capaz de alterar neurotransmissores, né? Eu não vou falar dessas outras coisas, mas pode causar várias pausas hormonais, inclusive pode antecipar a menopausa e a andropausa. A andropausa é a menopausa do homem, tá certo? O homem deixa de produzir testosterona, deixa de ter vontade de viver, deixa de conseguir fazer uma manobra no carro sem bater, deixa de ter disposição, de forma geral, para a vida. Entendeu? Pode causar pausas na tireoide, pode causar pausa da melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, pode causar todo tipo de pausa hormonal, né? E através da supressão da resposta imunológica, ou seja, baixa o sistema de imunidade da pessoa, deixa a pessoa mais suscetível a várias doenças, pode levar a doenças autoimunes, pode levar, por exemplo, artrites, né? A própria fibromialgia, doença de Hansen, doença de a tireoidite Hashimoto, desculpem, pode levar a diversas alergias, a inflamação crônica subclínica, que é, na minha opinião, como osteopata, o mal da humanidade. Eu trato dor. Então, muitas pessoas chegam aqui com dor, a dor da ponta do cabelo até o pé, e às vezes é estresse. Simplesmente por tudo isso aí que a gente descreveu, tá certo? Deixa eu mover aqui de novo. Na verdade, eu acho que esse segundo, que vocês nem veem, mas eu vejo um controle que aparece aqui na minha tela de todo esse programa. E aí eu tenho que tirar de vez em quando, por isso que eu tenho essas pausas, tá certo? Então, assim, essa inflamação ela não gera sinais tão rapidamente. E é dificilmente visualizada através de exames, mas elas podem ocasionar dislipidemia, ou seja, a pessoa tem lá alteração da gordura no sangue. Pode estar causado pelo estresse. Pode causar câncer. Pode causar alteração no colesterol. AIDS. Alteração da insulina. Doenças cardiovasculares, doenças no coração.
pode levar a aterosclerose, que é o entupimento dos vasos, né? Pode causar alterações nas taxas de glicose, ou seja, do açúcar do sangue. Ou seja, pode alterar o açúcar do sangue, pode alterar a gordura no sangue, pode causar diabetes, pode causar aterosclerose, que é o entupimento das veias e para causar infarto, pode causar doenças osteomusculares, se não bastasse Alzheimer, Parkinson, obesidade, diabetes, pressão alta, Parkinson e depressão. Olha só, tudo isso por causa do estresse. E ainda tem gente que diz que é bobagem, né? Como? Isso aqui é uma cadeia, que é aquela parte mais profunda. Quem quiser tira um print, não sei se vale a pena eu explicar, mas está aqui, ó, o cortisol aumenta. O cortisol, como eu falei, é o hormônio do estresse. Ele é produzido pela glândula suprarrenal. E até cabe um parênteses nisso aqui. Às vezes a pessoa vai lá medir o cortisol está 4, está 3, está 2. Eu já vi um cortisol de 2. Eu não sei nem como é que a pessoa vive, mas cortisol de 2, ou seja, está muito baixo. Mas aí é uma outra coisa. Aí é uma outra coisa, pessoal. Quando o cortisol está muito baixo, é um sinal de que a suprarrenal, que é quem produz esse hormônio do estresse, que é o cortisol, ela já cansou tanto de simplesmente produzir esse hormônio que ela está na pausa. Ela criou uma pausa da suprarrenal. E aí a pessoa já está depois do estresse. Ela está no estresse crônico, ou seja, esse estresse já vem de muito tempo. Então, o cortisol tem todo um jeito lá de medir. A pessoa tem que medir de manhã cedo, de preferência em casa, né? Salivar. Se não, você vai ter que ir para o laboratório, entendeu? Se você não tiver medo de jaleco, né? Porque tem gente que tem medo, tem gente que tem medo aqui, ó, do jaleco branco. Viu o jaleco, fica logo assustado, já meio tô doente, não. Se não tiver também medo do jaleco, da técnica que vai colher lá o exame, você pode colher no laboratório, mas aí você não pode se estressar no caminho até o laboratório, ou seja, tem que pegar um laboratório mais perto de casa. E lá, quando chega, você tem que estar e tem que ficar meia hora de repouso. Meia hora de repouso. Impressionante, né? A gente pensa que são poucas coisas, mas olha só. O aumento do cortisol vai causar toda uma reação em cadeia e vai aumentar a insulina e vai gerar obesidade. Aumenta a insulina é aquele hormônio lá do diabetes, certo? Só isso? É claro que não. O aumento do cortisol pode levar também, síndrome metabólica, ou seja, a pessoa o corpo deixa de funcionar, de um modo geral. E tem aqui toda a cadeia de como é que isso acontece, tá certo? Além disso, o estresse, ele simplesmente vai regular, deixa eu tirar aqui de novo uma telinha aqui na frente, vai regular o hipotálamo. E o hipotálamo ele vai comandar a hipófise e a hipófise comanda o corpo. Ou seja, são glândulas, não precisa aprender o nome. Mas o hipotálamo comanda a hipófise e a hipófise comanda o corpo. O GH, ele no fígado, ele vai ser direcionado, ele vai ser modulado para virar IGF-1, tá certo? Ou você gera IGF-1 ou gera somatostatina, tá certo? E o GH, que é um grande hormônio do corpo, ele vai simplesmente estimular a pessoa a ter mais músculo, estimular a pessoa a aumentar o volume do osso, para não quebrar o osso tão fácil, vai aumentar a replicação da pele, ou seja, a pessoa fica com a pele mais bonita, mais nova, vai melhorar o cérebro, vai melhorar o timo, que também é uma glândula, e vai melhorar o fígado, tá certo? Isso tudo faz o GH. E o estresse simplesmente faz com que o hipotálamo transforme não o GH em IGF-1, faz com que simplesmente a pessoa aumente a expressão de somatostatina e a somatostatina vai impedir o GH de se transformar em IGF-1. A pessoa não vai ter IGF-1 no corpo, simplesmente isso. Então, além de tudo aquilo que a gente já falou, você pode engordar, você pode ficar mais velho, mais envelhecido, por isso que o estresse deixa a pessoa mais velha, porque você não possui GH, que é o hormônio da juventude, e você fica mais acabado, depletado, como a gente diz. Então, tudo isso que a gente vai falar, que a gente falou, é sobre estresse.
e o estresse está relacionado ao sono. E a gente fala de sono, é o sono profundo. Existem 4 tipos de sono. O último é o REM, ou seja, Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos. Aquele sono que você vai ver e a pessoa está lá, ó, como se estivesse sonhando. Aquele sono profundo, ele inibe a somatostatina, que é isso que a gente acabou de ver aqui, ó. Ele inibe a somatostatina. Ou seja, se não tem somatostatina, você vai produzir GH para virar IGF-1, que é o hormônio da juventude, lá do crescimento, tá certo? E o cortisol, pessoal, que é o hormônio do estresse, ele vai inibir o sono profundo. Então, se aumenta o cortisol, você não dorme profundamente e você vai estimular a produção de somatostatina. E aí você não tem GH, que vai deixar você mais novo. Por isso que as pessoas que dormem bem têm a pele mais bonita, tá certo? Então, o cortisol, ele vai inibir e diminuir a produção de hormônios na hipófise e vai causar a diminuição do GH, que é o hormônio da juventude, que vai manter a massa magra, vai reduzir a gordura visceral e subcutânea. Então, com a baixa da hipófise, você vai ter uma baixa de todos os hormônios. Então, se a pessoa não tem hormônio, a pessoa está depressiva, não consegue viver bem. Tá certo? E o que mais ataca os órgãos, pessoal? Isso aqui eu não sei, eu fico pensando se a gente já é hora de falar isso ou não. Mas vocês lembram daquele intestino que eu mostrei, no começo da aula passada, que ele estava íntegro, ele estava bonitinho, vermelhinho ali, rosado, e de repente ele está todo inflamado. Existem alguns alimentos que inflamam o intestino, que causam aquilo ali, que deixa o intestino feio, que deixa o intestino parar de absorver os nutrientes. E falando de 2 alimentos, é claro que a gente vai falar aqui de 2 casos, na verdade. E o terceiro caso é a particularidade de cada indivíduo. Eu já peguei aqui pessoas intolerantes a milho, simplesmente milho. Peguei pessoas intolerantes a castanha. Peguei pessoas intolerantes a ovo. Para essas pessoas, o ovo, a castanha, o milho pode ser um veneno, mas não significa que para todo mundo é um veneno. Agora tem dois alimentos que praticamente 100% das pessoas têm inflamação intestinal. Isso depende muito da quantidade. Existe uma quantidade que é aceitável durante o dia. A gente vai falar disso tudo, não sei se está para falar agora, mas quem sabe daqui para a aula específica desse assunto a gente vai falar assim. Desses 2 alimentos, a gente vai falar depois das quantidades, a gente vai falar quais são os alimentos agora. Esses 2 alimentos são os alimentos mais pró-inflamatórios que tem, que geram grandes compostos que inflamam o intestino, que acabam o corpo, que vão provocar tudo isso que a gente falou até agora. Tudo isso que a gente falou até agora. 2 alimentos. O primeiro está aqui. Estou passando o mouse em cima. Glúten. É um equívoco considerar a sensibilidade do glúten simplesmente como uma doença do intestino delgado, por causa de tudo isso aí que eu falei para vocês. Isso é uma coisa muito antiga. Olha a data lá, 2002. Já se sabe disso há quase 20 anos atrás. E ainda tem gente achando que é brincadeira. O glúten, aqui no Brasil, principalmente do trigo. Mas o glúten, a gente vai ver, que é uma proteína, tipo proteína amorfa, a gente vai falar disso depois. Mas ele está na aveia também, por contaminação cruzada também, na avenina, mas é um glúten muito pouco pró-inflamatório. Geralmente é só o trigo. Né? Quem tem que excluir também a aveia, geralmente quem é celíaco, quem passa muito mal. Certo? O principal é a gliadina do trigo. Então, trigo é o primeiro alimento. Segundo alimento, a gente vai ver também na aula específica dele, é o leite, tá certo? Eu não vou falar agora sobre o glúten, porque é uma aula que é uma aula muito grande, mas ele, resumindo, ele transforma o intestino nisso aqui, nisso aqui. E agora eu vou perguntar, os alimentos que eles estão lá, ó, lá dentro, e aí eles vão virar fezes. Alguns restos de alimentos, né? Vão virar fezes. Os nutrientes são absorvidos aqui e entrou um alimento bem aqui, ó. E aí o intestino inflamou, o intestino vai inflamando. Puf. Aí eu pergunto, os alimentos que estavam lá, que tinham que virar fezes, e aí eles estão lá dentro, ó, dentro dessas inflamações, desses buracos. Vocês acham que eles vão conseguir sair do intestino?
Pessoal, eles ficam apodrecendo dentro de vocês. Apodrecendo. Do jeito do lixo que fica fedendo com alguns dias, isso aqui está dentro do intestino, pode estar dentro do intestino de vocês. Não tem como ter saúde desse jeito aqui. Não tem como ter saúde se o intestino passa disso para isso. Se você deixa o intestino inflamado o tempo inteiro, não tem como. Tá certo? Então a saúde é única, é uma só. Não pode haver saúde pela metade. Comece hoje. Comece hoje, tá certo? Às vezes a pessoa acha que sabe muito e não sabe de nada. Isso aí pode se tornar um inimigo. Então, assim, evitem esse tipo de inimigo, tá certo? Evitem esse tipo de inimigo. Sejam amigos de vocês. E, como eu disse, tudo passa pelo caminho do respeito. Então, respeitem isso que eu vou falar para vocês agora. Essas palavras que vão sair da minha boca agora, para frente. Se você ainda não compreende o que a gente falou nessas duas primeiras aulas, se você ainda não compreende, primeiro respeita, analisa. Tudo que a gente está botando aqui são de acordo com evidências científicas que muitas vezes ainda nem estão falando nos consultórios. Eu sou um acumulador de pesquisas. Eu estudo muito, há muito tempo. Eu acumulo pesquisas. Isso aqui foi uma área que eu desenvolvi dentro da osteopatia, dentro da fisioterapia. Eu desenvolvo a fisioterapia digestória, eu desenvolvo a terapia digestiva, pratico ela há muito tempo, em centenas de casos de pacientes. Se a compreensão ainda não chegou, primeiro respeita, vai olhando, vai analisando, não acredita em mim, vai olhando, vai testando em si para ver se a saúde vai melhorar. Vai testando em si. Tá certo? Então aproveita tudo isso aí. Já tem uma quantidade enorme de coisas para fazer só nessas duas aulas. Trocar o plástico por vidro. Explicamos por quê, por causa do BPA, do BPF. Explicamos o que que causa. Tentar paulatinamente, progressivamente, trocar, conhecer os feirantes das hortas comunitárias, ir mais longe para comprar fruta, verdura, de repente até fazer como algumas cooperativas fazem, tentar trazer os produtores para vender ali mais perto de uma feirinha, perto de casa. Você tem que buscar, geralmente, as pessoas que ficam assim esperando, mas é muito difícil, como é que eu vou arrumar isso? Isso aí tinha que ser o governo. O governo ele não está muito aí para uma pessoa ensinar, ele tem que cuidar do coletivo. São outras áreas. Geralmente, quando ninguém se sente responsável por uma coisa, escuta isso que eu estou falando. Quando ninguém se sente responsável por uma coisa, é porque todo mundo é responsável. Você é o responsável pela sua saúde. Comece hoje, tá certo? Dúvidas no origemdador@gmail.com. Podem mandar. Estamos esperando essas dúvidas de vocês. Às vezes não dá para responder todos os directs. Não sou também muito bom de WhatsApp, então de repente alguém conseguiu descobrir o telefone do WhatsApp lá do consultório ou o meu mandou. Às vezes eu não consigo responder tanto, não consigo responder tanto direct. E-mail eu sou obrigado a responder. O e-mail de vocês que estão mandando dúvidas, eu sou obrigado a responder. Não sou obrigado a responder dúvidas de curiosos, respondo porque eu gosto, porque eu amo, é a minha paixão. Mas a de vocês que estão aqui no curso, terapia digestiva, eu sou obrigado a responder. Então, abusem disso, usem disso. Nós temos esse acompanhamento durante alguns meses, de acordo aí com as promoções que foram lançadas no curso. Então, pode perguntar. Pode perguntar. Não espera me encontrar acidentalmente no curso, numa palestra que eu vou dar na sua cidade daqui a um tempo. Não espera. Pergunta logo. Tá certo? Eu estou esperando isso aí para não ficar também muito pesado. Vou subir essa aula e a gente se vê já já, tá certo?